carreira com propósito. Você acha que é possível ser mãe e ter uma carreira que faça sentido para você? Mãe, você já se perguntou se um dia é possível você conciliar a sua maternidade com a vida profissional? Hoje a nossa convidada vai falar muito sobre isso, porque ela passou por esse processo de definir, mudar a sua carreira após a maternidade, como, aliás, eu tenho certeza que muitas mulheres fazem, porque quando a gente se torna mãe, parece que não faz mais sentido as escolhas que a gente fez anteriormente. Então, hoje, nós estamos aqui com a Eliana Press, que ela é diretora do Instituto Atitude Ahimsa, onde ela tem uma pós-graduação, coordena a pós-graduação em psicologia transpessoal, que traz isso, traz essa conexão muito forte. Eliana, seja muito bem-vinda. Eu sou suspeita a falar, porque eu fiz a pós, né, com a Eliana, continuo ainda trabalhando com ela, e todo esse projeto que nasceu aqui do Vozes Maternas é um pouquinho do respingo do que essa pós trouxe para mim, né? Mas antes, deixa nos apresentarmos também. É verdade, né, Ivete? A gente sempre esquece. A gente está tão acostumado a fazer que acha que todo mundo que está chegando já sabe quem somos. Quem será? Quem é essa mulher? Né? Eu sou Ivete, eu sou farmacêutica, mentora e terapeuta transpessoal, e estou junto com a Cleide nesse projeto lindo que é o Vozes Maternas, que traz realmente, como o próprio nome diz, né? A gente quer ouvir as vozes maternas e trazer soluções para a maternidade ser mais leve. E eu sou Cleide Hoffmann, sou mentora, sou terapeuta, escritora, palestrante e tudo mais que agrega. E aqui eu sou coautora do nosso Vozes Materna, trazendo acolhimento, paz, empatia e muito amor. E, principal, dando voz para você que é mãe. Então, Eliana, agora se apresente, seja muito bem-vinda a esse episódio, e vamos falar um pouquinho, né, sobre a psicologia transpessoal e como a tua vida foi transformada após a maternidade. Sim, ok. Então, olá, né, a quem nos assiste. A vocês duas eu quero agradecer muito, estou muito honrada de participar aqui do programa. Ainda mais por isso, né, Ivete, que a gente estava falando, esse programa, criação, né, Ivete, Cleide, também é um fruto, né? Um fruto, né, dos teus processos na própria pós-graduação em psicologia transpessoal. Exatamente. Que, inclusive, acompanhou você engravidar, dar à luz. Passei por esse processo dentro da pós, né? Então, e a minha vontade de falar com mães, trabalhar com mães, falar para mães nasceu dali, né? Tanto que o meu projeto de conclusão de curso foi eu trabalhei com mães no puerpério, e eu sentia que eu precisava fazer algo mais. Então, foi quando eu me conectei com a Cleide, a gente teve essa conexão muito forte para que a gente pudesse falar para mais mães, para que elas pudessem realmente ser ouvidas e terem voz para falar, né? Então é um propósito, né, de vida que você se sintonizou ali e que está agora em plena realização, né? Tá nesse caminho. É verdade, nós somos muito felizes por esse projeto ter nascido, a nossa conexão é muito forte, algo que nasceu. Eu não digo que foi do nada, porque eu digo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Então, quando nós colocamos o nosso Deus em primeiro lugar, quando nós damos voz para Ele também e permitimos que Ele entre no nosso projeto, eu acho que as coisas comecem a fluir, a se tornar mais leve e mais tranquilo. Verdade. E, Eliana, eu quero fazer uma pergunta que não cala aqui. Como que foi essa sua trajetória de conciliar o seu trabalho, a sua transição de carreira, para conseguir trazer clareza, leveza? O que te fez, qual foi o propósito de fazer essa mudança? Sim, em especial pensando muito nessa readequação com a minha própria maternidade, né? Isso já, né, iniciou há 30 anos, um pouquinho mais, e eu digo assim, que quando a gente vira mãe, na verdade a gente renasce,
também, né? A gente não sabe disso antes, mas Sim. a gente se descobre, não é que se descobre de cara, mas tem que começar a se redescobrir. Se reinventar, né? Se reinventar de uma outra forma, porque... Senão nós somos absorvidos pelo mundo lá fora e não conseguimos estar com os nossos filhos, né? Então, exatamente, né? São muitos desafios, esse é um desafio enorme. Então, eu sou pedagoga de formação, né? Na época, trabalhava em escolas como coordenadora pedagógica, coordenava toda a equipe de professores, né? Ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil também. Então, dependendo, né? Trabalhei em algumas escolas, dependendo da escola onde... E era aquele trabalho, né? CLT aquela cobrança extrema, né? Exato, uma cobrança, você tendo que apagar incêndio aqui, incêndio ali. E depois que eu tive as minhas filhas... Eu pensei assim, gente, mas eu quero cumprir a minha função, que é entregar essas crianças, né, que vão virar adultos para o mundo, tendo educado de acordo, tendo estado presente, com qualidade, né? Agora, essa vida de ficar trabalhando direto fora né, e delegar ao mundo... A educação, né? A educação, que hoje o mundo está cada vez mais maluco. Isso há 30 anos atrás. E hoje, que tá, né? A gente estava conversando num outro episódio, as coisas mudaram drasticamente de 15 anos para cá. Sim. Então, o que acontece? Eu ainda, como eu tinha feito pedagogia, eu sabia da importância de que você esteja junto com a tua criança, ajudando na leitura de mundo. Então, tudo que chega para ela, é importante você estar junto, você ver como é que ela está vivenciando aquilo. Será que não é um filtro, Eliana? Que nós precisamos ser o filtro dos nossos filhos para eles absorverem, passar por a gente Sim. e trazer limpo, levar Sim. limpo com mais clareza e mais Sim. tranquilidade? E ajudar nessa elaboração de entendimento da criança sobre tudo que ela está vivenciando. Isso ajuda a amadurecer tudo, né? O emocional, o cognitivo, tudo, até o físico. Eu permitia que as minhas filhas escalassem, issem por caminhos perigosos, só que eu estava lá só atrás. Só que cuidando. Assim, entendeu? Mas não era só dizendo não faz isso. Não era. Eu não dizia não faz. E esse cuidado ainda precisa ser disfarçado, né, Eliana? Sim. Ainda, essa né? proteção, tipo, muitas vezes... Você está confiando, né? Vai confiante, filho. Isso eu posso falar com destreza. Emanuele com 4 anos agora, gente. Assim, tipo, ela quer dizer, não, eu vou sozinha. Sim. Só que assim, você tá lá, mas você não Exato. pode. Se ela não vê vai que eu tô segurar, cuidando. Não, se ela vê que eu tô cuidando, ela assim, mãe, eu vou sozinha. Então, você vê como é importante você perceber essas nuances da criança para permitir que ela ganhe a autonomia dela. Sim. Ela dá os sinais, Sim. né? E só que para isso precisa presença, né? Então você precisa permitir, mas você precisa cuidar, você precisa ter presença. E assim, outra pessoa não vai fazer como a gente que tem essa conexão de sensibilidade com a criança. Então, o que eu decidi na época, né? Eu decidi, eu vi, né? Eu vi assim que estava meio incompatível. Aí eu falei assim, não. Eu tinha recém entrado num curso livre de psicologia transpessoal, que na época era curso livre, não existia pós-graduação, porque foi eu que desenvolvi, né? Mas, já no curso, eu estava vislumbrando uma possibilidade de trabalhar com isso, porque eu já comecei a atender, era um curso profissionalizante. Tu já foi terapeuta ali, já conseguiu se formar em terapia? Sim, ele formava profissionalizante, só que não era reconhecido pelo MEC. Sim. Entendeu? Inclusive, era um excelente curso com a pessoa que tinha recebido o legado do Pierre Weil, que é um dos criadores da psicologia transpessoal, né, que veio ao Brasil. Então, assim, era um curso muito legal, né?
E aí eu trabalhava em escola, mas já comecei a atender. E aí eu falei, não. Chegou um ponto assim dos processos no próprio curso, como você sabe que é. Sim. Eu falei, o meu propósito não é mais trabalhar assim, escravidão CLT, entendeu? Pedir as contas, era salário mensal garantido, um bom salário, né? Mas eu falei, eu acreditei assim no que a minha alma estava pedindo, e aí eu pedi as contas. Eu tinha recém-chegado em Florianópolis nessa época, e aí eu me associei com uma psicóloga em Floripa e falei, vamos abrir o curso aqui, né? E aí passei a trabalhar com isso, desenvolvi, né, a pós-graduação, autorizamos pelo MEC. E o que eu quero dizer com relação à maternidade? A partir daí, eu fazia o meu horário de trabalho. Então, eu consegui aquilo que eu almejava, que era estar com as tuas filhas. Exato. Então, assim, elas estudavam meio período na escola, eu trabalhava meio período. O outro meio período foi escolha minha. Tá? Outras mães podem escolher diferente, mas no meu caso, o outro período eu estava com elas. Né? E eu podia fazer isso, assim, os horários que eu tinha de reuniões, os horários que eu tinha com os alunos, os horários que eu tinha com os professores, né? Os horários também de atender como terapeuta, tudo, a gente que marca dentro da nossa possibilidade. Sim. Então, tem essa autonomia da gestão. Sabe o que eu acho mais legal, Williana, é que você não só se reinventou, mas você permitiu um caminho para outras mulheres poderem fazer essas escolhas e permitir que elas pudessem trabalhar, ter o seu, né, ter o seu momento com os filhos e fazer ainda uma renda estando com eles no tempo que fosse possível, né? Diferente de quando você precisa realmente trabalhar as suas 8 horas, que muitas vezes se tornam 10 ou mais, né? Dentro de um trabalho CLT, porque você tem que considerar todo o deslocamento. E hoje ainda eu acho que é mais fácil, talvez naquela época, quando você iniciou não, mas hoje ainda é mais fácil, porque hoje a gente tem online. E a gente consegue fazer muitas coisas online também, né? Então, isso que eu acho... E aí eu quero aproveitar que você fale um pouquinho assim, o que é realmente a psicologia transpessoal, o que é possível desenvolver, né? E como trabalhar com psicologia transpessoal. Sim, claro. Como você falou, é verdade. Eu desenvolvi um caminho que hoje 80% das minhas alunas são mulheres e mães. 80% das pessoas que você formou são mulheres e mães. Sim, sim. E até hoje, né, que estão também no curso, porque... É exatamente assim, é quem busca se reinventar, né, dentro de uma forma mais autônoma, de poder conciliar, né, a grande parte são mulheres e mães. Então, por exemplo, hoje eu vejo assim muitas pessoas, mães inclusive, que vêm de empresas até assim cargos públicos, né? Muitas pessoas vêm de cargos públicos, vêm de outras áreas, né? Você vê o nosso curso é de psicologia transpessoal. Aí eu já estou adiantando aqui, né, de explicar um pouquinho que o curso é de psicologia transpessoal, mas é uma abordagem que tem aplicação para toda a área. Então, você não precisa primeiro, você não precisa ser formado em psicologia. Sim. Você pode ter uma formação acadêmica em qualquer área. E aí você leva isso para a sua área. Você pode trabalhar na tua área o que você aprende dentro da psicologia transpessoal. E pode, uma alternativa é essa. Então, tem gente que vem para fazer a transição de carreira para ser terapeuta, especialista em psicologia transpessoal. Tem pessoas que aprendem a psicologia transpessoal para aplicar na empresa ou na escola, onde ela trabalha, assistência social, né? Eu digo assim, que se você trabalha com pessoas, a psicologia transpessoal tem aplicação para você, né? Legal. Então, por quê? Porque é uma abordagem que a gente diz que é
transdisciplinar, né? Ela já nasceu, a psicologia transpessoal já nasceu por uma reunião de profissionais vindos de várias áreas diferentes, tá? Então, ela é considerada a quarta força da psicologia na academia, mas é a única força que ela não foi criada ou desenvolvida por uma única pessoa. Ela realmente, ela já nasceu numa intenção de vários profissionais levarem um desenvolvimento mais integral, mais holístico e mais conectado com os recursos internos de empoderamento, de espiritualidade, sabe? Levar tudo isso para vários ambientes de pessoas, porque hoje eu tenho alunas, por exemplo, que são coachings de empresas, né? Trabalham com as pessoas, os recursos humanos da empresa, né? Outras pessoas, alunos meus que se formaram também trabalham em escolas, com os professores, com os alunos. Mas assim, a grande parte dos meus alunos, além de trabalhar, né, em outras organizações, empresas e tal, em geral, como autônomo, em geral não é mais como empregado ou CLT, a pessoa presta serviço, né? Mas também trabalham como terapeuta, especialista em psicologia transpessoal, de uma forma individualizada, né, para ajudar as pessoas. Então, o que é a psicologia transpessoal, né? O que ela tem de diferencial das outras linhas de terapia? É que ela é a abordagem da psicologia que tem o objetivo de trabalhar com a pessoa de uma forma inteira. Então, a pessoa, a maioria das abordagens de psicologia, elas são muito verbais, né? Então, é na conversa que você procura ajudar a pessoa. Só que nos estudos do âmbito da psicologia transpessoal se descobriu que só conversar não transforma ninguém. A pessoa entende o que ela precisa, ela quer mudar, mas vem aqueles automáticos, né? Aquelas crenças, tudo que ela vai sendo bombardeada. Sim. E se perde. Né? Que são tantos, né? Eu posso falar como profissional, né, sendo terapeuta, que dentro da gente nós temos muitos gatilhos. E esses gatilhos vêm de crenças que a gente vivenciou lá do passado. Então, o diálogo não traz. Tu não acessa. Tu precisa ter ferramentas que possam acessar, ir mais a fundo para conseguir trazer e resgatar todos esses gatilhos. Exato. Então, isso é muito importante para o terapeuta ter ferramentas que conseguem um resultado mais rápido, né? E no caso, Eliana, como você desenvolveu essa formação, que é pioneira, reconhecida pelo MEC, o que torna uma especialização tão única? Quais são os diferenciais dessa metodologia? Certo. Sim, vários, né? Mas eu posso começar dizendo assim, o que eu digo para as minhas alunas e alunos, né? Você só pode levar alguém num lugar onde você já foi. Então, eu acho que assim... Isso é o que a gente fala sempre aqui, né? E isso é lema. Então, assim, isso permeou todo o desenvolvimento da metodologia da formação que eu desenvolvi, tá? Porque ela é inteirinha de prática. Então, todas as técnicas, as ferramentas, os recursos, as vivências desenvolvidas na psicologia transpessoal, você vai aplicar na sua própria vida. Então, a pessoa que está fazendo o curso, primeiro, ela vivencia, ela se transforma, ela transforma a sua vida, os seus relacionamentos. Com base, isso tudo vai ser o tesouro dela, com que ela vai, então,
sabendo por conhecimento de causa, ela vai ajudar outras pessoas, conduzir outras pessoas. Então, a gente tem uma metodologia que ela é todinha de teoria aplicada, prática, né? E assim, tem outro diferencial muito queridinho por mim, tá? Que também eu coloquei na nossa pós, é exclusivo, que é a proposta de descobrir e se sintonizar com o seu propósito de vida. Então, nós temos um passo a passo que a gente pega você na mãozinha, sabe? E você vai fazendo diversas atividades onde você vai mergulhando em si, nas suas potencialidades, na sua história, no seu jeito, na sua personalidade, e vai descobrir o que é o seu propósito de vida, de alma para realizar. Porque quando você tem clareza sobre isso, você vira um rojão, entendeu? E aí, a partir disso, você desenvolve a sua atuação autoral profissional dentro do curso da pós-graduação. Então, por isso, a Ivete até falou, né, desenvolvi o meu projeto de atuar com as mães. Dentro da formação, e por isso que hoje pôde nascer o podcast. Porque eu desenvolvi isso dentro da pós de uma maneira que, para mim, não fazia mais sentido eu não falar com mães, não trabalhar com mães. De alguma forma eu precisava levar isso. Então, foram vários caminhos e hoje a gente está neste projeto que, né, não desenvolvi sozinha, mas que quando a gente se conectou fez muito sentido. Sim. Com certeza. Sim, quando a gente une forças também, eu gosto de trazer muito isso, porque assim, nós sozinhas nós vamos chegar, com certeza, mas nós vamos mais devagar, porque se a gente se une como a gente está fazendo aqui, trazendo o teu conhecimento, o conhecimento da Ivete, o meu conhecimento, isso é união de forças. Sim. A gente vai conseguir trazer muito mais e muito melhor para quem está nos ouvindo, né? Sim, isso é lindo. Compartilhando, né? Não é retendo conhecimento. E aí está outro segredo. Não adianta também você encher a tua cabecinha de conhecimento. Virar um obeso mental, né? Isso. E você não compartilhar. Porque a gente aprende quando a gente compartilha. Sim. Muito, né? É uma troca, né? E o lindo é que, assim, quando você está realmente na sintonia do seu propósito de vida, isso também é uma sintonia que atrai outras pessoas. Exatamente. Que vão contribuir junto, porque ela está no propósito de vida dela, você está no seu propósito de vida, mas isso é complementar. Né? E isso eu vejo acontecer muito com os nossos alunos também. Assim como estou vendo com vocês, e acho muito legal que você é terapeuta, então você entende muito bem o que eu estou falando também. Né? E assim, eu vejo que depois de fazer esse trabalho consigo, de fazer, vamos dizer, trazer esse propósito, né, da sua profundidade para contribuir no mundo, as coisas acontecem como num passe de mágica. Eu já vi assim, tem aluna, eu estou pensando aqui na Clarice, que até eu iria falar daqui a pouco, mas já posso até adiantar. Pode ir falando. Então, a Clarice é uma que, por exemplo, quando ela chegou para estudar comigo, ela era professora de rede pública, né? Fez todo o processo, se especializou, né, em psicologia transpessoal, se descobriu com isso, e depois disso ela saiu da pós, se formou, virou diretora da escola que ela trabalhava como professora, e depois ela concorreu e ganhou a secretária de Educação e Cultura do município de Corupá. Então, olha a influência que essa pessoa pôde ter e contribuir com aquilo que ela se empoderou. E eu lembro que durante o processo da pós, ela colocou ela aplicou muitas metodologias junto com as crianças dentro, lembra? Que ela aplicou mandala, ela aplicou várias ferramentas e que mostraram um resultado muito grande na educação ali de base, né? Sim, muito bom você trazer isso assim, porque já foi comprovando para ela aplicou mandalas, ela e as colegas, que elas vieram em várias. O Enneagrama,
né, da personalidade e da essência, aplicou na escola, e ela começou a ter um feedback nas reuniões de pais. Aí que tá. Ela virou diretora, não foi do nada. Exato, foi né? porque ela começou a aplicar o que ela estava aprendendo e ela viu funcionar de fato. Sim, ela viu funcionar, ela chamou a atenção dos superiores dela. Os pais começaram a elogiar muito, inclusive dizer que a criança em casa era outra, estava mudando. Ou seja, ela abriu o seu próprio caminho, né? Eu acho que aqui cabe até, sabe, Eliane, um passo que muitas vezes as pessoas ainda, não sei se acontece com você, mas eu acredito que sim, que as pessoas que querem fazer uma terapia, elas têm medo, têm insegurança, porque quer ou não queira, a pessoa vai mudar, a pessoa, né, acha outro caminho e tal, e fica, mas às vezes o outro não vai mudar, como que vai fazer e tal. E você acabou de trazer um depoimento que quando eu mudo, né, as pessoas ao meu redor automaticamente vão sendo contagiadas por aquela mudança. Exato. Então, isso é muito lindo, porque se tu plantar a semente dentro de uma pessoa na família, toda aquela família vai ser contagiada por aquilo. E aí cada um e vai Isso, replicando. vai replicando. Sim. Então, eu vou falar como terapeuta, como mentora, que toda vez que tu toca no coração, na alma de alguém, é algo muito lindo, porque ele está replicando. E aquilo isso. vai aumentando muito. Né? E a maior satisfação é isso, é contribuir, né, para que as pessoas melhorem. Então, é uma profissão maravilhosa, realmente. E a gente eu ouço muito das minhas alunas e também como terapeuta, né? A gente ouve muito isso assim, os familiares da pessoa, primeiro eles começam assim, eles dizem que parece uma nova pessoa. A cada sessão, né, ou a cada aula, voltou diferente, né? Sim. E eu digo assim, mas não é só que a pessoa muda e o que vai acontecer com as outras pessoas, com os relacionamentos. A pessoa melhora, então pensa, muda, mas muda para melhora. Se você melhora, só vai melhorar tudo. Sim. E eu vou precisar dizer agora para ti que eu tive o privilégio da minha Manuzinha já fazer a pós junto. Foi. Ela já fez. Ela já fez junto, já nasceu assim. Ela já nasceu especialista em psicologia transpessoal, né? Ela fazia aulas. Eu me lembro porque assim, a Ivete foi a primeira turma online. Né? 100% bem na pandemia. Foi, exatamente. Então, ela nasceu junto com... Meu Deus, mas que época maravilhosa de fazer uma pós nessa, né? Sim, verdade. No conforto da sua casa, Sim. sabe? Né? Antes a gente recebia alunos que vinham de vários lugares do Brasil, de Santa Catarina que a gente está, mas de outros estados também. Então, às vezes, era mais desafiador, né? O gasto que se tinha para isso, para se Hoje fazer uma formação. Hoje você faz online. A mensalidade é bem mais em conta do que era, porque tinha toda a infraestrutura física. Hoje, né, tem as aulas gravadas, enfim. Mas não deixa de ser prática, né? Não. Então, eu acho que vale reforçar. Sim. Eliana, infelizmente, a gente está tendo que encerrar. Eu queria que você... falasse, né, para quem se sentiu tocada, que sentiu no coração, o que você pode oferecer, né? E como pode contatar também, né? Claro, sim. Então, assim, se você está sentindo no teu coração, ouve, é porque a tua alma está falando com você. Eu digo assim, dá o primeiro passo, que o universo dá o chão, né? E para te ajudar, faz contato comigo, eu vou te passar o WhatsApp para você ganhar um e-book gratuitamente que eu desenvolvi sobre isso, né? E também uma aula. Vou dar uma aula também que não tinha pensado, top. Mas agora a gente pode deixar isso no link da descrição. Sim, pode deixar. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, te interromper um segundo. Você que está ganhando, só vai ganhar se marcar a Eliana e nos marcar, que é um brinde aqui do nosso podcast. Que legal! É isso aí. Olha, anota aí, @instituto _atitude _ahimsa. Agora eu vou soletrar.
Fechou. Nós vamos deixar a descrição aqui embaixo para vocês. O @ ali, tá bom? Gratidão. Muito obrigada, Eliana. Gratidão, gente. Muita satisfação mesmo, viu?